Fala pessoal, hoje eu vou mostrar como que eu transformei um robô aspirador mais antigo, né? E sem reservatório de água, sem função smart, nada disso, e que não era muito útil e eficiente, em um robô mais completo, smart, com controle por app e com reservatório de água e gotejamento automático para a gente poder passar o pano. Vamos lá. Então pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi abrir aqui o nosso robô, certo? E aí nós vamos usar aí nosso ESP32. Vamos usar aí nosso ESP32, um regulador step down para alimentar o ESP e um driver PWM para alimentar a nossa bombazinha, ó, peristáltica, que vai fazer o gotejamento de água no pano, certo? Pessoal, então aqui é o nosso robô aberto. Bom, já fiz as modificações aqui, ó. O que eu fiz? Eu coloquei o nosso ESP32 aqui, tá? De ponta cabeça aqui. Foi o jeito mais fácil que eu achei. O regulador de tensão que alimenta o ESP32 ali do lado dele. E coloquei o drive PWM, né? Que comanda a bomba de gotejamento aqui. E aí conectei a entrada do drive PWM, certo? Na nossa bateria. E a saída do drive PWM deixei positivo e negativo aqui fora. E vai na bomba de gotejamento que nós vamos conectar depois. E esses dois fios mais finos aqui, que vão no driver, é o fio de GND, que vai no ESP32, e o fio vermelho é o fio de sinal, né? Que o ESP32 vai mandar o sinal PWM, que o driver vai usar para controlar a nossa bomba, certo? Então, ESP32 e regulador de um lado, e nosso driver PWM aqui do outro. Além disso, eu usei um optocuplador. Vocês podem usar também um transistor para fazer o controle de liga e desliga do nosso robô pelo ESP32, consequentemente via Wi-Fi também e aplicativo. Como eu fiz? Eu peguei aqui o botão do robô, era o botão mesmo que a gente aperta, né, para ligar e desligar o robô. Eu soldei nos dois terminais que tem o botão, que quando você pressiona o botão ele fecha um contato entre um ponto e outro, que são 4 soldas aqui, mas são 2 pontos de contato só, é em forma de X. Então eu soldei um dos contatos no optocuplador e o GND do robô já está consequentemente conectado no GND do ESP32, já está tudo em comum, os GNDs, porque estamos usando a mesma bateria, então o mesmo negativo para todo mundo. Então eu peguei o ponto de sinal do botão, liguei ele no optocuplador, ou pode ser um transistor, fica a sua preferência, e liguei no pino digital do ESP32. Aqui liguei nosso optocuplador via resistor aqui, com resistor em série, liguei nosso optocuplador no pino digital lá do ESP32, e a gente vai poder via aplicativo, via Wi-Fi, conseguir ligar e desligar esse botão aqui pelo ESP32. Consequentemente nós vamos poder ligar e desligar o robô pelo aplicativo. Pessoal, botei também um outro optocuplador aqui pra gente medir aqui a tensão original da saída do motor do robô que tinha originalmente, pra gente saber, para o ESP32 conseguir saber o estado que a placa do robô tá, se o robô tá ligado ou não, se tá andando ou não. E aí a gente consegue detectar isso, o ESP vai detectar isso, e com base nesse dado, se ele tá ligado ou não, a gente vai ligar ou desligar, comandar a velocidade, né, o nosso motor aqui de sucção, que também vai ser comandado pelo ESP32 aqui, ó, através de um MOSFETzinho ali. Pessoal, agora, depois de ter alocado tudo, fechei aqui o robô, montei aqui as peças da carcaça, e pessoal, botei aqui a nossa bomba peristáltica, colei aqui com supercola instantâneo, nosso motorzinho aqui, nossa bombinha peristáltica, coloquei através de um furo aqui que eu fiz, que aqui, nesse pedaço aqui é oco. Então eu fiz um furinho, fiz um buraquinho e a mangueira sai aqui, ó, logo abaixo do pano do robô. Então a água vai pingar aqui, a água vai ser puxada pela bomba peristáltica. E aquele fiozinho que eu comentei com vocês, que deixei do lado de fora, estou colando ele aqui pra gente poder soldar ele ali nos terminais da bomba, certo? E aí nosso reservatório de água, e esse potinho de plástico preto aqui, 250 ml, vou fixá-lo aqui da maneira mais discreta possível
E essa mangueirinha, nós vamos cortar ela no tamanho e vai dentro do tubo. O tubo vai puxar água, certo? A bombinha então vai puxar água do nosso reservatório, passar por aqui e bombear ela até o chão no pano, nos intervalos que a gente quiser, tudo controlado por aplicativo. Já montei aí, ó, nosso reservatório de água. Fixei aqui com cola instantânea por baixo e Durepox aqui por cima para deixar bem reforçado. Aqui em cima eu fiz um furinho aqui para passar a nossa mangueira da bomba peristáltica e fixei ela lá dentro com Durepox também para não soltar, e ela puxa a água lá do fundo do nosso reservatório. A tampa aqui do próprio reservatório a gente tampa. E pessoal, tô trocando aqui a bateria também do nosso robô. Essas azuis aqui, ó, eram as originais, ficavam nessa placa de proteção aqui, certo? Então vou trocar essas 3 azuis por 3 aqui, ó, células de maior capacidade, do mesmo tamanho, mas maior capacidade e novas. Pronto pessoal, já botei aí a plaquinha de volta e botei a bateria aqui, já com as células novas no lugar. Agora vamos tampar aqui. Então eu vou mostrar para vocês aí como é que eu fiz a programação, tá? Então eu vou deixar aí o arquivo aí com código aí na descrição para vocês. Mas resumindo bem aqui, a pinagem, né, de todos os componentes do motor, da bomba peristáltica, né, do drive PWM da bomba peristáltica, como falei, no pino 23, o motor no pino 2, o botão, que é o optocoplador que eu mostrei primeiramente, está no 4, e o optocoplador de detecção, né, da placa do robô está no pino 15. O que esse código basicamente faz é ativar aí o suporte com o aplicativo Blink, né, que a gente vai usar no nosso celular. E esse código também habilita o upload, né, a gente poder fazer atualização no firmware, né, nos códigos via Wi-Fi, não precisando abrir mais o robô, né, não precisando mais colocar um cabo físico no ESP32 para mudar o código. A gente pode fazer isso via Wi-Fi pelo Arduino IDE mesmo. Esses dados aqui do Blink, Template ID, Out Token, isso aqui você vai pegar nos dados que saíram, né, do seu Blink, do Blink que você criou lá para você, e que eu vou mostrar logo mais. E você vai incluir isso daqui no código, você vai copiar lá os dados, né, o Template ID, o nome que você colocou e o token, você vai colocar aqui no código e mandar para o seu ESP32. E tem aqui já todas as funções, as automações que eu vou usar, os botões virtuais que eu vou usar no aplicativo do Blink e as suas respectivas funções, né, dentro do robô, automação V10, automação V11, V12. Então, tudo isso daí já vai estar gravado no ESP32 para quando a gente apertar um botão no Blink, né, no aplicativo, o ESP32 já vai mandar esse comando para o robô, e tudo isso via aplicativo, certo? Então, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, no site do Blink. Vocês vão criar a conta de vocês. Após a criação da conta, vocês vão lá colocar o e-mail de vocês. Após a criação da conta, vocês vão vir aqui em Developer Zone, zona do desenvolvedor, e vocês vão criar um template. Vocês vão vir aqui em novo, né, template, new template. Eu já tenho aqui, que é o robô, né, que eu já fiz. Vocês vão clicar em New Template, vão colocar o hardware como ESP32, vão colocar o nome aqui do dispositivo que vocês quiserem, por exemplo, robô, aspirador, conexão, tipo de conexão, vocês vão colocar Wi-Fi. A descrição você bota se você quiser. Então ele criou, já é o primeiro passo para criar o dispositivo em si, né, para a gente poder controlar via o aplicativo do Blink. Vocês criaram aqui o template. Depois que criaram o template aqui na Developer Zone, vocês vão vir aqui em Devices, Dispositivos. E esse aqui é o antigo. Você vai ter que criar um novo dispositivo e puxar da template que você criou agora. Então você vai Choose Template, escolher Template. Você vai em Robô Aspirador. Esse maiúsculo aqui é o que eu criei agora. Então você vai selecionar o nome que você botou, porque você criou. Você muda o nome se você quiser. E aí, Create. E aí ele criou. Como você pode ver aqui em dispositivos, ele criou um novo dispositivo aqui. Está com o nome de robô aspirador.
tá duplicado porque são dois dispositivos diferentes. Eu só coloquei em maiúsculo para diferenciar agora. O de vocês vai aparecer o nome que vocês colocarem aqui nessa lista, vai aparecer como um dispositivo. E agora, para vocês vincularem ele ao ESP32, após ter clicado em cima do dispositivo que vocês criaram, vocês vão entrar aqui em Developer Tools, aqui nesse íconezinho aqui, e vocês vão procurar pela configuração de firmware, certo? E esse aqui são os dados que você vai colocar no seu código do ESP32. Aqui você pode ver que ele está manchado, mas você clicando em cima dessa caixa aqui, que tem todos os dados, o ID, o token, o nome que você colocou, vai estar tudo aqui. Você só copia, clica em cima dessa caixa aqui, ó, copiou esses 3 dados aqui. Você só vai lá no seu código e cola na parte de cima, que é a parte que eu te mostrei lá agora há pouco no código. Você só vai lá e cola no seu código essas 3 linhas aqui, certo? Então nosso robô aí está pronto para ser testado. Estamos aqui já com o smartphone. Nós vamos acessar aqui o Blink, o aplicativo Blink. Esse é o aplicativo aqui que nós vamos utilizar para controle aí do nosso robô agora smart. Então temos aqui, ó, como eu programei tudo, após ter subido o código lá no nosso ESP do robô, eu tenho essas configurações aqui, ó. Eu tenho a configuração de passar pano, aspirar e passar pano ao mesmo tempo, só aspirar, e tem o modo turbo que eu coloquei aqui também, assim como os controles manuais aqui do robô. E quando a gente clica em uma dessas automações aqui, o robô já vai fazer tudo isso sozinho. Pessoal, agora o próximo passo é a gente vir aqui e ligar o nosso robô. Apertamos aqui o botão, acendeu aqui o azul, o LED. Então podemos partir para o celular. Após ter ligado o robô, como fizemos agora, somente com conexão via Wi-Fi a gente consegue, por exemplo, pedir para o robô aspirar e passar pano. A partir do momento que eu clicar aqui, o robô vai começar a trabalhar. Nossa bombinha peristáltica rodando impulsos durante o trabalho. Para parar, só clicar aqui novamente. E passou para off. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí do experimento, né, do vídeo. Peço aí que considerem deixar o like, se inscrevam no nosso canal aí para mais vídeos, certo? Tamo junto aí, muito obrigado.